Graça e paz, boa noite, boa noite, boa noite. Nós estamos agora iniciando a nossa transmissão e nós cremos que esse será o melhor culto que você já assistiu do Ministério Apostólico Terra Fértil Santa Cruz. Não tenho dúvida, nós trabalhamos muito o final de semana inteiro para fazermos uma melhor transmissão para você. Por isso nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão aí junto conosco nessa transmissão. E para você ainda que vai assistir depois, seja bem-vindo. Eu creio que hoje é um novo dia para um novo tempo que Deus tem para a minha e para a sua vida. Por isso, nessa noite, nós queremos exaltar ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Para isso eu conto com a sua ajuda. Você que está aí me assistindo online, eu te peço uma ajudinha. Pegue esse link, compartilhe através dos seus grupos do WhatsApp, do Instagram, da onde você estiver, do Telegram, para que a nossa transmissão alcance o maior número possível de pessoas, para que a palavra de Deus, os louvores, adentre cada casa, cada lugar de trabalho, cada carro, aonde nós podemos alcançar. Para isso eu peço a sua ajuda. Nos ajude nessa transmissão compartilhando esse link. Chame os seus amigos, envie para os seus vizinhos, para os seus familiares. E juntos hoje nós vamos entoar louvores e ouvir a voz de Deus. Te convido para que nessa hora você se conecte comigo através da oração e nós venhamos juntos a entronizar o único que é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. E o seu nome é Jesus. Senhor, nós te damos glória, nós te damos honra. Nós queremos iniciar essa transmissão colocando o seu nome acima de todo nome. E é o teu nome, Jesus, que nós queremos nessa noite louvar, adorar e engrandecer. Pois o Senhor é digno, pois o Senhor venceste a morte e o inferno por nós. Nós queremos nessa noite profetizar e proclamar que em cada casa, Senhor, aonde chega essa transmissão, a tua presença entre como um rio naquele lugar, trazendo, Senhor, sobre eles a tua presença. Nós queremos profetizar que no meio, Senhor, da tristeza, o Senhor manifeste a alegria hoje, que no meio da ansiedade, a paz que excede todo entendimento venha adentrar em cada pessoa agora que está assistindo essa transmissão. Nós proclamamos que em meio a essa transmissão, aqueles que estiverem enfermos serão tocados pelo aquele que curou e cura todas as enfermidades. Nós profetizamos hoje, Senhor, que aonde chegar essa transmissão, que a tua glória invada esse lugar, transformando, quebrando as cadeias, transformando as realidades. Nós proclamamos um novo tempo sobre cada casa, vinho novo sobre cada família, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos adorar ao Senhor. Vamos bendizer aquele que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Talvez você esteja agora na sua casa, talvez no seu carro, mas eu quero dizer para você,
Se você está assistindo essa transmissão e pode ficar de pé ou fazer algo que manifeste com o seu corpo a sua adoração, eu quero convidar você a ser entronizado junto comigo, junto com todos nós que estamos aqui neste mover de adoração, para que juntos o nosso louvor ele consiga alcançar a glória do Senhor, e que o Pai que está nos céus, e o Pai que nos enviou Jesus e que hoje nos tem dado o Espírito Santo, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Amém? Aleluia. Que a sua casa, que a sua família, que a sua vida seja cheia dessa atmosfera de adoração. Apresente ao Senhor a sua adoração. A atmosfera já mudou e o Espírito está aqui. As evidências surgirão
teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Oh, oh. Para que entre o Rei Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração.
Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Yeshua.
isso na sua casa, onde você estiver. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a Declare onde você estiver. O Espírito Santo está com você. Você é filho. Ele está aí. E não há nenhum mal que possa resistir ao seu poder. Aleluia. Vamos celebrar ao Senhor. Vamos celebrar aquele que é digno. Oh! Aleluia. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as fontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho. Estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou
Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Declare. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. É pra Jesus. É pra Jesus. Adore aonde você estiver. Não há choro, não há tristeza, não há nada que permaneça de pé diante da presença do Eterno. Aleluia! Oh. Aleluia! Glória a Deus! Que presença! Você está conectado aí conosco? Você sentiu a glória de Deus entrando na sua casa? Nós estamos muito felizes de ter cada um de vocês aqui conosco, conectado nessa transmissão. Nós estamos durante esse período, da pandemia, coronavírus, só trabalhando do ponto de vista online. Nossos cultos são online na nossa igreja, é bem difícil, Hoje eu estava meditando a respeito da palavra de Deus. Aquele texto do salmista diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu anseio juntamente com você, ao chegar ao tempo de ser liberado, estarmos todos juntos nesse mesmo lugar. E eu creio que a presença do Espírito Santo que está aqui, ela está aí. Mas eu anseio por ter comunhão com você, para poder te dar um abraço, para poder estar te olhando nos olhos e poder estar pregando, olhando para você e não somente para a câmera. Mas nós vamos aproveitar a tecnologia e o momento que nós estamos vivendo, e nós não vamos parar. Como essa música que nós acabamos de ministrar ao Senhor, nós não vamos parar, nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos desenvolver, porque é chegado um novo tempo para a minha e para a sua vida. Por isso, esse é o tema da nossa série de ministrações. Eu estava com muita saudade dos irmãos. Quarta-feira eu ministrei e hoje estou ministrando novamente, depois de ficar isolado, por conta dessa pandemia. Fiquei isolado durante 14 dias, não tive quase nenhum sintoma, foram muito poucos, durou 3 dias apenas, mas para preservar a saúde dos irmãos, eu fiquei em isolamento e estou plenamente recuperado, pronto para nós estarmos juntos hoje, compartilhando dessa palavra gloriosa. Repita comigo: um novo tempo, vinho novo. Mais uma vez, um novo tempo, vinho novo. Esse é o tema da nossa ministração, esse é o tema dessa série, e eu tenho convicção, Deus já falou muito com você. Domingo passado nós tivemos a honra de receber nosso irmão Pablo Cabral, esteve ministrando a nós, e nos trouxe colocações, nos trouxe a introdução desse tema. Eu tenho certeza que se você não foi abençoado, não viu, você pode procurar na nossa página lá embaixo, você vai achar esse vídeo, você precisa assistir para que você entenda o todo. Mas eu vou, nessa noite, fazer uma pequena introdução com algumas colocações que ele colocou na sua pregação. Pablo disse domingo passado que o ambiente, o presente e o futuro, somos nós que criamos, e isso só depende de nós mesmos. E eu lembro que ele fez uma pergunta, e essa pergunta está ecoando na minha semana inteira: quem é você? Quem você é? Porque quem você é vai determinar os seus alcances e os seus resultados. E eu lembro que ele disse a história do povo de Israel, quando Moisés tentou ali, iniciar o processo de libertação. O faraó aumentou o trabalho em muito, e aí ele pegou essa instrução, esse acontecimento, e ele fez uma análise. E eu quero repetir as palavras deles: tribulações, problemas e crises, é Deus te preparando.
Ou seja, as dificuldades, os enfrentamentos que hoje eu e você estamos vivendo, fazem parte do processo de transformação, do processo de mudança da minha e da sua vida. Ou seja, Deus está utilizando de processos que talvez não são tão agradáveis, são dolorosos, mas Deus está utilizando disso para tratar, para nos aperfeiçoar, para nos fazer entrar nesse novo tempo. Mas hoje eu quero iniciar esse primeiro tempo da minha pregação dizendo para você: o melhor ainda está por vir. Talvez você ouça essa frase e pense comigo: pastor, o que é isso que o senhor está falando? É cada dia uma notícia mais triste, é cada dia que a gente abre a televisão, os casos aumentam, a crise econômica parece que se alastra, mas eu creio num Deus que é poderoso, que Ele não depende das circunstâncias, Ele não depende da economia, Ele não depende da política, Ele é Senhor sobre todas as coisas, e sobre tudo Ele governa. E por isso eu quero ousar a dizer para você que os melhores dias da sua vida está para chegar. Eu quero dizer para você que independente de como esteja hoje, você olhando a sua vida, analisando, você pode estar pensando: Senhor pastor, o pior dia da minha vida chegou. Se ele chegou, ele já passou, porque hoje é um novo tempo, hoje é uma nova oportunidade. E eu digo para você, Deus sempre guarda os melhores presentes, Deus sempre guarda o infinitamente melhor para o final. Quando nós olhamos a história de José, fica nítido isso. E por isso eu ouso dizer para você que nós vamos viver. Se você crer, você levanta a sua mão aí na sua casa e você proclama isso junto comigo. Nós vamos viver o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, e daquilo que jamais penetrou em coração humano, Deus preparou para mim e para você. É isso que nós vamos viver, é a palavra. Os nossos caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor, porque os meus caminhos são mais altos. Deus tem pensamentos maiores a meu e a seu respeito. Eu amo aquela palavra de Jeremias que Deus fala: tenho pensamentos de paz e não de mal, de paz, de prosperidade, de avanço e não de mal, e de paz, não de mal. Ou seja, o melhor ainda está por vir. Repita isso comigo: o melhor ainda está por vir. Repita mais uma vez, com mais fé. Você está muito desanimado, eu estou aqui empolgadaço, pregando para a câmera e para alguns poucos irmãos que sentaram aqui. O melhor ainda está por vir. Se você crê nisso, dá um glória a Deus aí, um aleluia bem forte. Com essa palavra eu não quero só te animar, eu quero te animar sim. Eu quero te empolgar, eu quero que essa palavra hoje seja uma palavra de ânimo, mas também de responsabilidade. Porque hoje, o dia de hoje é uma oportunidade para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus quer desenvolver. Porque aquilo que você escolheu até ontem vai determinar quem é você hoje e talvez o seu amanhã. Porque tudo que plantamos nós colhemos. Ou seja, por isso que nós temos que ter hoje análise do texto base, daquilo que nós vamos falar. Vai aparecer aí na tela o texto base que nós vamos ler juntos. E para isso, você olha aí para a sua tela, vai ser projetado aí o texto. Ninguém derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova, e assim ambos se conservam. Preste atenção comigo, eu quero fazer uma análise só desse texto bem rápida, em 3 pontos. Primeiro ponto: nós precisamos parar de remendar as nossas vidas. Vou repetir de novo. Nós precisamos de parar de remendar as nossas vidas.
Não tem como você vivenciar esse tempo lindo, esse tempo glorioso que Deus preparou para você, e Deus está preparando para você desde a eternidade. Não tem como nós vivermos o novo com uma estrutura que não suporta o novo. Por isso que eu vejo muita gente desanimada diante dos enfrentamentos da sua vida. Sabe por quê? Porque ela ainda é uma estrutura velha com o remendo de algo novo. A palavra de Deus não pode ser para mim, para você, um remendo, aonde o que é bom eu trago para a minha vida, mas aquilo que me incomoda eu não quero fazer. É pano velho. Segunda análise que eu quero fazer bem rápida desse texto é que se a vasilha se arrebentar, ou seja, o que significa a vasilha, pastor? O que significa o odre, pastor? Eu vou dizer para você, a vasilha representa a sua vida. A vasilha representa o seu futuro. A vasilha representa os sonhos de Deus para a sua vida. A vasilha representa o que diz o Salmo 139, que todos os teus dias foram escritos num livro. E todos os teus dias que foram escritos num livro, não foi para que você vivesse uma vida totalmente inconstante, de derrota, não. Esse livro que Deus escreveu a mim e a sua história, ele é perfeito. Mas o problema está quando nós tomamos a caneta da mão dele e decidimos escrever a nossa história. E por isso, o texto ele fala de duas estruturas de vida. Uma estrutura de couro nova, um odre novo. E ele fala de uma estrutura velha. Se você não for uma estrutura nova, eu quero te dizer que em meio a essa crise você vai se arrebentar. Você vai se estragar. Os seus sonhos, os seus projetos, as promessas de Deus para a sua vida. Por isso que a terceira estrutura dentro desse texto é do vinho. E o que representa o vinho? O vinho novo representa os investimentos do céu. O vinho novo representa o dom que Deus te deu. O vinho novo representa a graça que Ele derramou sobre a sua vida. O vinho novo representa a unção que despedaça o jugo, a unção que te habilita a cumprir os propósitos que Deus tem para a sua vida. É isso que representa o vinho novo. Mas eu preciso te dizer nessa noite que para você viver o vinho novo, você precisa ser um odre novo. Enquanto as estruturas estiverem prendendo a sua vida, enquanto as mudanças sejam apenas parte da sua vida, que a verdade não te libertar, se a verdade da palavra de Deus não te renovar, eu preciso te dizer que você vai se arrebentar, e tanto o vinho quanto o odre se perderão. Eu amo aquele autor, ele morreu uns anos atrás, chamado Miles Muro, e ele diz o seguinte, que o lugar mais rico da terra é no cemitério, porque lá naquele lugar, no cemitério, onde estão os ossos, estão enterrados sonhos, estão enterrados projetos, estão enterrados músicas, estão enterrados ministérios, estão enterrados empresas. Sabe por quê? Porque a pessoa não se permitiu ser um vinho novo, um odre novo, para receber o vinho novo. E quando o vinho novo veio, se estourou. 3 coisas eu posso aprender nesse texto. Eu não posso viver a minha vida remendando. Eu não posso ser um odre velho esperando o vinho novo, porque vai se arrebentar. Eu não posso perder. E eu quero dizer para você, eu quero ser profeta de Deus hoje para você. Deus me te trouxe aqui para te dizer nessa noite que Ele quer transformar a sua vida. Pastor, como eu transformo a minha vida? É isso que eu quero te ensinar nessa noite. Romanos capítulo 12 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus, nós precisamos permitir que a voz de Deus transforme a nossa mente, porque como diz Provérbio, da maneira como eu penso, assim eu sou. Ou seja, o primeiro lugar onde você vai precisar tratar, para que você viva esse novo tempo, para que você experimente os sonhos de Deus, para que você experimente o futuro que Deus reservou para você, você vai precisar transformar a sua mente. Você vai precisar renovar a sua mente. De que maneira? Através da santa, inefável palavra de Deus. A Bíblia diz, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, se relacionando com a verdade, trazendo a verdade para a sua vida, ela vai transformar a sua vida em uma vida de dependência, uma vida de frustração. Ela vai transformar em uma vida de independência, de liberdade, uma vida totalmente pronta a viver o que Deus planejou para você.
Eu vou ler outro texto e vai aparecer aí na sua tela esse outro texto, que é Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. Você pode acompanhar aí pela sua tela. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou pronto para dar aos israelitas. Josué é um símbolo desse vinho novo em odre novo. Josué, ele para mim hoje, em meio a esse texto, ele vem sintetizar tudo aquilo que eu quero falar nessa noite. A primeira expressão que aparece no texto é: Moisés, meu servo, é morto. E ela realçou assim que eu li. Por quê? Porque eu quero dizer que tem muitas vezes, na minha sua vida, que nós carregamos pessoas mortas conosco. Nós carregamos sentimentos, emoções, mágoas, ressentimentos de alguns acontecimentos, de alguns fatos que marcaram a minha e a sua vida. E quando nós carregamos isso nos impede de vivenciar o novo. Por quê? Porque estamos remendando o velho. Por isso eu quero te dizer hoje que você precisa deixar Moisés ir. Você precisa deixar Moisés ir. Deixa, Moisés está morto. Agora você, irmão Josué, levanta. E o que é deixar Moisés ir? É resolver o passado para você viver o futuro. Você precisa resolver o passado para que você viva o futuro. Então nessa noite eu preciso te dizer, você precisa deixar o passado, resolver o passado para você viver o futuro que Deus tem para você. Eu vou colocar alguma dessas frases que eu escrevi aqui para você ver no Facebook depois, mas uma delas está aqui: mais difícil do que deixar o passado é ter que carregar o passado para com você no futuro. Quantas pessoas hoje estão cansadas, estão sobrecarregadas, e quando você senta para conversar com ela, quando você vai dialogar com ela, você percebe que ela está carregando fatos da vida dela, de 10, de 15, de 20 anos da história dela, quando aconteceu na infância, quando aconteceu um problema com o pai. Por quê? Porque o passado dela não está resolvido, e por isso eu quero te dizer, para você viver o novo, você precisa resolver o velho. Não tem como deixar, abandonar, viver a vida de qualquer maneira e achar que o amanhã será melhor, porque o passado ainda é o seu amanhã. Então, deixar Moisés ir é resolver o passado. Precisamos resolver as pendências do nosso passado. Nós precisamos viver o presente com intensidade, mas para isso nós precisamos resolver o passado. Mágoas, ressentimentos, abusos, preferências, momentos de raiva e de ódio, momentos que marcaram a minha e a sua história. Alguns irmãos sabem que há mais ou menos no ano de 2006, minha família sofreu um grande atentado, e no meio desse atentado tentaram matar o meu cunhado, e alvejaram minha irmã e meu sobrinho, que eu criei ele desde 1 ano de idade. Ele morreu com 15 anos com um tiro na cabeça. Os algozes desse assassinato dormiam na minha casa. Aqueles que foram os autores daquele mal conviviam comigo no bairro. Eu desejei de todo o coração fazer com eles a mesma coisa que eles fizeram comigo. Mas quando a palavra de Deus veio, a verdade me libertou. Eu falei, não, eu preciso viver a nova vida, eu preciso resolver isso. E um dia, eu tive a oportunidade de liberar a eles e dizer para eles que eu os perdoo. Mas eu não precisei fazer isso presencialmente. Eu fiz isso na minha casa, um dia Deus falando comigo: Cláudio, você precisa liberar essas pessoas, você precisa deixar esses mortos saírem da sua vida, você precisa deixar que essas circunstâncias, eu seja o seu juiz. Pastor, não é fácil perdoar. Ah, meu irmão, é fácil sim.
Porque se fosse difícil, eu e você não estávamos perdoados até hoje. Perdoar é uma decisão, não é um sentimento. Eu não preciso sentir nada para perdoar. E naquele dia eu decidi romper com o passado, eu decidi resolver. E no meu quarto eu orei, falei com Deus. Passado alguns dias, eu recebi uma ligação de uma da pastora aqui do Ministério Terra Fest, Renata, me chamando para participar de uma ação social promovida por alguns homens do bairro. E aí, quando eu cheguei lá, eu tive a surpresa de perceber que muitos daqueles que estavam naquele dia, estavam ali. E eu pude abraçar cada um deles, orar por eles, pregar para eles sobre Jesus. Nós precisamos resolver as nossas pendências, nós precisamos resolver os nossos passados, porque se nós tentarmos carregar, nós vamos nos cansar. A palavra que eu tenho para você hoje é uma palavra talvez de ânimo, mas também de responsabilidade. Por quê? A Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 30, 29 e 30, diz: vinde a mim, todos que estamos cansados. E quantos de nós estamos cansados? Sabe por quê? Porque o passado é pesado. Aquilo que para você seja simples, talvez para o outro não seja. E por isso hoje nós precisamos parar na nossa vida, olhar para Moisés, olhar para as mágoas, olhar para os ressentimentos que nós causamos ou que nós recebemos. Porque nessa história do passado, não é só ser algoz, é também ser vítima. Porque no meu caso eu era vítima. Mas tanto a vítima quanto o algoz precisa se arrepender e pedir perdão, liberar perdão. É muito importante que você resolva as suas pendências hoje. Um exemplo bíblico claro disso é a história de José. Todos nós conhecemos a história de José. Quando a gente olha para as escrituras, quando ele chega no trono e os irmãos deles vêm lá para tentar comprar, porque não tinha comida naquela região de Gósen, naquela região toda ali do Egito e as suas redondezas, porque a profecia era de 7 anos de seca, chegou. A Bíblia descreve que José, ele viu os irmãos e se compadeceu. Viu aquele que jogou ele dentro da cova, que pensaram em matar. Irmãos, eu não estou falando de pensar de matar, de odiar apenas, não, mas de matar mesmo, tirar a vida. Aqueles que fizeram com ele o pior da história dele, estavam diante dele. E ele tinha o poder na mão de acabar com eles. Ele tinha o poder na mão de destruir eles. Ele tinha o poder na mão de se vingar. Mas sabe o que ele fez? Perdoou. Sabe por que nós não perdoamos? Na maioria das vezes nós não conseguimos perdoar porque nós não temos o pensamento de Deus. Porque quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós fazemos alguma coisa contra alguém ou contra Deus, nós não temos vergonha de pedir perdão. Pelo menos eu acho que não deveria. Nós achamos que Deus nos perdoa. Mas por que nós não podemos perdoar também? Por que da mesma maneira que nós perdoamos, nós também não podemos perdoar? José olhou os seus irmãos, perdoou. E sabe qual é a expressão que mais eu amo a palavra de Deus? Que quando os irmãos chegaram diante dele, ele se apresentou, os irmãos temerosos com o futuro que poderia ocorrer, José diz para eles o seguinte: Deus me enviou adiante de vocês. Ou seja, aquilo que vocês fizeram comigo me preparou para ser quem eu sou hoje. A maneira como José viu isso, a maneira como José viu aquela circunstância, facilitou a atitude dele de perdoar. O outro exemplo bíblico que eu quero dar é o exemplo de Jacó e Esaú. A Bíblia descreve, você já conhece, talvez eu não vou ter tempo de elucidar todos os fatos desse contexto, mas uma das coisas que é bem interessante, Jacó rouba, né, a primogenitura de Esaú, recebe a bênção do pai e foge. E ele vive lá com Labão, prospera, cresce, e passado algum tempo, em Gênesis capítulo 32, versículo 7, a Bíblia descreve que Jacó começa a desejar voltar. E ele prepara uma comitiva, e ele separa alguns presentes, 7 comitivas de presente para o seu irmão, e envia adiante deles. E quando a primeira comitiva chega, Esaú nem recebe aquela comitiva, Esaú continua progredindo no encontro a Jacó. Os mensageiros que foram na primeira viagem voltam, retornam para Jacó e falam: ó, seu irmão Esaú está vindo com mais ou menos 100 e poucos homens.
E ele vem feroz ao seu encontro. E aí esse texto, Gênesis capítulo 32, versículo 7, diz que Jacó se encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Irmãos, para nós enfrentarmos o nosso passado, faz parte temer, faz parte se angustiar, porque mexer na ferida dói. Mas é necessário. Se não mexer na ferida, se não expor a ferida, se não tocar na ferida, você sempre vai permanecer sendo odre novo. E o tempo novo que Deus tem para a sua vida, um novo tempo, nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Então hoje, nós precisamos entender com essas duas histórias. Jacó se levanta e continua prosseguindo. E ele se encontra com seu irmão. A Bíblia diz que o seu irmão o abraça. O abraço da reconciliação. Você precisa enfrentar os seus temores. O que vão pensar de mim se eu falar? Não importa. O que importa é que você esteja livre desse peso. Perdoe, perdoe, perdoe. Libera, libera. Peça perdão. Jogue de lado o medo. Jogue de lado a falta de coragem, a timidez. E seja ousado. Procure essa pessoa. Ligue por ela. Pastor, ela está morta. Procura o seu líder, o discipulador. Chama ele e conversa com ele. Ele vai te ajudar a se livrar disso. Mas você precisa entender hoje que você precisa perdoar. A maioria das coisas que nos impedem a avançar estão no nosso passado. Por quê? São como âncoras num navio. O passado é como um âncora na nossa vida. Ou seja, ele nos impede de avançar. E eu preciso te dizer que além da maioria das coisas que acontecem no passado são âncora, a maioria das pessoas que nos fazem mal, que nos magoam, que nos machucam, são as mais próximas. Sim ou não? É claro. Quanto maior o sentimento, maior é a agressão. Eu já contei isso aqui na igreja a respeito, daquele incidente do presidente Bush, que ele estava fazendo um discurso. Um jornalista se levanta e tacou o sapato nele. Se o rapaz está com o sapato no pastor Cláudio, no máximo que ia acontecer, o pastor Cláudio ia ficar com a marca de sapato na cara. Mas como foi o presidente Bush, ele foi preso. Por quê? O nível da agressão dele foi do nível da autoridade que a outra pessoa representa. Ou seja, talvez o que o seu pai te disse, que você não ia ser ninguém, que você talvez desobedeceu a voz dele, e ele no momento único de raiva, ele produziu uma fala que te marcou. Eu quero dizer para você, volte lá no seu passado e resolva, libere e perdoe ele. Eu vejo muitos jovens chegando para mim: pastor, meu pai é muito grosso, meu pai é ignorante, meu pai fez aquilo, meu pai é daquilo outro. Pare de culpar as pessoas e comece a ser as soluções para elas. Eu tive também um momento muito difícil da minha história, minha e da minha família. Mas eu entendi que quando o amor de Deus chega, Ele precisa transformar primeiro em mim, depois no outro. A maioria das pessoas que são mais próximas de nós, são elas que nos machucam, são elas que produzem essa dor. Mas eu quero te dizer que é da mesma intensidade que ela produz dor, ela é aquelas que vão produzir a cura em nós. Então nós precisamos deixar Moisés ir, nós temos que resolver o nosso passado, nós temos que resolver essas pendências. E por isso, eu afirmo hoje que a maior praga que existe na terra não é o coronavírus. A maior praga que existe na terra hoje se chama procrastinação. É a maior praga. Sabe por quê? O que é procrastinar, pastor? Eu vou te ensinar bem rápido. É o ato ou o efeito de adiar, demorar, prolongar o que você precisava ter feito ontem. Nós precisamos nos levantar e lutar com a força que nós temos, com a coragem que nós temos, para enfrentar o nosso passado, ao ponto de resolvê-los, para nós entrarmos na terra prometida. É interessante, Deuteronômio capítulo 31, 32, 33, 34, Josué capítulo 1 e 2, eu contei esses capítulos todos, todas as vezes onde está se relacionando Moisés e Josué, e vem a palavra forte e corajoso. E aparecem 7 vezes essa expressão. Sabe por que eu acredito que essa expressão aparece 7 vezes? E não é coincidência.
É porque nós precisamos todos os dias ser forte para enfrentar a nossa dor e ter coragem para resolvê-las. Precisamos ter coragem para resolvê-la. Por isso hoje eu quero te incentivar. Pega o seu telefone, quando terminar esse culto, pega o seu telefone e ligue para aquela pessoa que você não fala. Ligue para sua mãe, que talvez você se brigou com ela. Talvez pessoas que te fizeram mal, que você está anos sem falar. Procure essa pessoa. Resolva o seu passado. Tem duas pessoas na Bíblia que, quando eu penso em pessoas que precisavam resolver problemas, elas se referem a esses dois. Primeiro é José, segundo é Jacó. Cada um deles resolveu e enfrentou com coragem, com força, aquilo que eles precisavam fazer para que o novo de Deus chegasse. E por isso eu ouso te dizer que a palavra de Deus disse que Jacó só se transformou em Israel quando ele teve encontro com o irmão, teve encontro com o passado, resolveu as pendências. Você quer viver um novo tempo para a sua vida? Quem é que quer viver um novo tempo para a sua vida? Você quer viver um novo tempo para a sua vida? Resolva suas pendências no passado. É interessante que a expressão que eu mais me peguei a pensar essa semana, das pessoas que elas não querem resolver, Pablo, a sua pendência, são pessoas que entram na caverna. E aí eu lembrei de dois. Porque caverna para mim, eu não sei, para vocês irmãos, para quem você que está me assistindo, mas para mim caverna fala de isolamento social. Caverna fala de viver sozinho, ninguém vai me machucar se eu estiver aqui só comigo mesmo. De que a minha vida eu posso viver ela só, porque aí ninguém vai me ferir, ninguém vai me magoar, ninguém vai me maltratar. E aí eu vejo dois personagens na Bíblia que eles representam caverna. Primeiro é Elias. Quando eu olho para a história de Elias, ele vence aqueles profetas todos, Jezabel vai matar ele, e o que ele faz? Ele tem medo, ele tem uma pendência no passado dele, e o que ele faz? Ele se isola. Ele vai para onde? Ele vai para onde, gente? Ele vai para a caverna. E por que ele vai para a caverna? Ele procurava se isolar, ele não queria ajuda. Quantas pessoas estão vivendo o passado no presente e vão continuar vivendo o passado no futuro? Sabe por quê? Porque não procuram ajuda. Ele teve medo e não resolveu os seus medos. Ele fez da sua vida um isolamento. E aí eu te digo qual é o resultado do isolamento. O resultado do isolamento é perder o propósito, é o odre se rasgar. O resultado do isolamento, de achar que ninguém pode te ajudar, claro que pode. Nós precisamos voltar a valorizar os gabinetes da igreja. Nós precisamos voltar a valorizar os aconselhamentos pastorais. Eu vejo um monte de gente e eu não tenho nada contra. Eu fiz uma live com uma psicóloga, minha amiga. Eu indico membros da minha igreja para ir consultar com ela. Mas a maioria das pessoas hoje, elas falam mais com psicólogo do que com pastor. Elas não buscam conselho. Elas querem viver a vida sozinha, para que ninguém saiba a dor dela. Eu quero te dizer que enquanto tiver oculto a sua dor, você vai viver com ela. Mas a partir do momento que você enfrentar, começar a colocar lá para fora, Deus vai te tirar essa dor, Deus vai te curar, Deus vai te libertar. Porque aquele mesmo que fez a ferida ligará, aquele mesmo que fez com que os seus irmãos te jogassem na cova, Ele é o mesmo que vai te tirar da cova e vai te levar para o trono. E a segundo personagem é Davi. A Bíblia descreve lá em 1 Reis, capítulo 22, 24, eu não anotei e eu acabei esquecendo de anotar aqui, mas diz que Davi, ele vai para a caverna de Adulão, e quando ele chega na caverna de Adulão, as primeiras pessoas que vão visitar ele, sabe quem são? E são essas primeiras pessoas que você vai precisar enfrentar. Essas são as primeiras pessoas que você vai precisar resolver. Quando você abrir lá em 1 Reis, capítulo 24, quando você lá ouvir o texto da caverna de Adulão, você vai perceber que os primeiros a entrar naquela caverna junto com Davi foi sua família. As pendências entre os nossos laços de primeiro nível, nós precisamos resolver. Depois, a Bíblia começa a dizer que naquele lugar,
Na caverna de Adulão, apareceram ali muitos homens desgostosos da vida, endividados, com pessoas com traumas, com pessoas que tinham deficiências, e eles entraram todos naquele lugar, naquela caverna, buscando um homem, e o nome dele era Davi. Quando você olha a história dos heróis de Davi, quem são eles? Os homens que estavam na caverna, ou seja, os homens que permitiram ser cuidados, os homens que permitiram ser ajudados, os homens que permitiram tocar na ferida. Eu quero te dizer nessa noite, Deus quer te curar, o vinho novo está disponível a você, o novo tempo está disponível a você. Aqui eu creio que Deus te prometeu, vai acontecer, mas depende se você deixar. Depende se você deixar. Moisés, meu servo é morto. Prepara meu povo para eles entrar na terra prometida. Prepara. Existe uma fronteira entre a velha vida e a terra prometida, entre o tempo velho e o tempo novo, e esse lugar se chama Jordão. Sabe qual é o significado da palavra Jordão, meu irmão? Aquele que desce. Nós vamos precisar ter humildade, coragem e força para enfrentar as pessoas que nós precisamos enfrentar a partir do primeiro nível, da nossa casa, para os nossos amigos, aqueles que nos causaram dor. Eu quero fazer uma ilustração bem rápida, eu quero falar sobre dois personagens, dois animais, e os dois animais, eles são meio que opostos. E eu quero falar um pouquinho de algumas características desses dois animais. O primeiro é o corvo. Quando você olha lá, quando a Bíblia descreve que as águas baixaram e Noé solta, o primeiro animal que ele solta é um corvo. E por que ele solta um corvo? E aí eu estava procurando, né, qual é a atração, a direção, qual é o sentido da vida do corvo. E aí eu anotei aqui e vou ler para você. O corvo é uma ave que tem a atração por comer coisas mortas. Segunda característica deles, se for necessário, ele mata para sobreviver. Uma pessoa ferida é uma pessoa que fere. Uma pessoa ferida é uma pessoa que fere. É interessante que o corvo, se precisar, ele mata para sobreviver. E quantas das vezes pessoas estão feridas, ferindo outras pessoas, e o processo continua o mesmo, e assim é cíclico. Outra característica do corvo que é interessante, se ele está comendo, se ele está em algum determinado lugar, e alguém mais forte que ele chega, ele se finge de morto. Ele se finge de morto para espantar os outros corvos que poderiam comer a comida dele. Olha aqui, que pessoa, sabe, totalmente egoísta que é um corvo. E quantas das vezes eu vejo pessoas assim, sabe, fingindo que está tudo bem, fingindo que está vivendo um novo tempo, mas está vivendo um tempo de solidez, um tempo de dor, um tempo de ressentimento. A vida vai se esvaindo quando você não perdoa. A segunda ave que eu quero falar nessa noite, eu estou terminando com essa história, é o beija-flor. O beija-flor tem uma das espécies do beija-flor que se chama colibri. E o beija-flor, ele tem atração pelo que é vivo. Ele tem atração pelo néctar das flores, pelo prazer, pelo odor do que o outro pode proporcionar a ele. Olha que interessante. E aí eu quero te dizer, o colibri, ou seja, o beija-flor, ele se alimenta de coisas vivas. O corvo se alimenta de coisas velhas, mortas. Que atitude você vai tomar diante dos enfrentamentos da sua vida? Vai continuar sendo um corvo? Ou você vai querer ser um colibri, um beija-flor? Pastor, mas me fala mais um pouco a respeito disso. Eu te digo, o corvo, ele se dedica a reclamar, murmurar. Já o beija-flor se dedica a adorar, a buscar a Deus. O corvo se dedica a criticar. A maioria das pessoas críticas são pessoas feridas, que tem o seu ego diminuído e por isso diminui as outras pessoas. O corvo se dedica a murmurar, a focar nos problemas. O corvo se dedica a focar na adversidade. O corvo se dedica a focar nas suas debilidades.
Mas o beija-flor, ele se dedica a se animar, ele se dedica a se focar nas promessas, ele se dedica na oportunidade, e ele se dedica nas suas fortalezas, ele se dedica em focar naquilo que Deus o colocou para fazer. Quem você vai ser? Como disse o Pablo, quem você é? Beija-flor ou corvo? Prepare o povo para entrar na terra prometida. O que eu preciso, pastor, para vivenciar esse novo tempo? Primeiro, é enfrentar os seus problemas, enfrentar o seu passado, resolver as suas pendências causadas, sofridas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, e eu termino com ele: o perdão é uma decisão. O perdão é o remédio para a sua dor. Eu escrevi aqui: o perdão é uma decisão, não é um sentimento. Na verdade, é um dever de quem quer viver uma vida livre e quer viver o seu futuro pleno. O perdão é uma decisão, não é um sentimento. Na verdade, é um dever de quem quer viver livre. Perdoe, perdoe, perdoe. Mas pastor, ele não é digno. Irmãos, as pessoas que assassinaram minha irmã, eles eram dignos? Claro que para mim, na minha avaliação, não eram dignos. Mas Jesus os tornou dignos quando subiu na cruz e perdoou eles. E eu também posso perdoar. Você também pode perdoar. Pastor, você não sabe a minha dor, eu não sei. Você também não sabe a minha. Mas eu decidi largar elas e viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu decidi enfrentar elas. E eu te convido hoje a enfrentar elas, mas liberar perdão, resolver, pedir perdão. Nesse novo tempo, solte o velho, para que você abrace o novo. Se prepare para aquilo que Deus tem para fazer para a sua vida. E o preparo começa enfrentando as suas dores, enfrentando o seu odre, que talvez esteja velho, que precisa se tornar novo. A gente só acha que a gente não pode perdoar ninguém quando a gente se coloca acima. Desça pelo Jordão. Quer entrar na terra prometida? Seja humilde. Olhe do ponto de vista da outra pessoa também. Você vai encarar que da mesma maneira como que você errou e Deus te perdoou, você também pode perdoar. Termino dizendo, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Eu não lembro se eu pedi para colocar lá, eu esqueci, mas acho que sim. Se tiver aí, coloca. Se não coloquei não, beleza, não tem problema não. Filipenses 3,13 diz o seguinte: irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para os que estão diante de mim. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para os que estão diante de mim. Pastor, então significa que eu vou ter amnésia, eu não vou lembrar de nada que fizeram? Não é isso que eu estou falando. Para mim, esquecer não é ter amnésia. Para mim, esquecer é não querer lembrar. Já resolvi, não quero lembrar. Já resolvi, não quero lembrar. Ficou para trás. Como aquela viúva que o profeta falou: entra na tua casa, pega a botija, enche de azeite, e a botija de azeite que tiver cheia, coloca para onde? Coloca para trás. Aquele ali já está cheio. Ou seja, deixa para trás. Então, para mim, deixar para trás, esquecer é resolver o que ficou para trás e estar pronto para viver o hoje. Deus tem um novo tempo para mim e para a sua vida. Mas nós vamos precisar, repito, já repeti 10, 15, vou repetir a 21ª vez. Vivenciar o novo, você precisa enfrentar os seus problemas. Você precisa enfrentar a sua dor. Você precisa enfrentar aqueles que te feriram. Segundo passo, você precisa perdoar. Só assim você vai viver os melhores tempos para a sua vida. Só assim você vai entrar na terra prometida. Só assim você vai conseguir vivenciar o seu presente e o seu futuro com leveza. Eu iniciei dizendo uma frase bem interessante que diz que nós não vamos conseguir vivenciar o nosso presente. Nós não vamos conseguir vivenciar os nossos presentes carregando o peso do passado. E eu estou aqui procurando, que já sumiu aqui do meu texto, lembrei, achei. Diz assim: mais difícil do que deixar o passado é carregá-lo com você no futuro. Se você largar ele lá, vai ficar muito mais leve a sua caminhada. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Deus tem um novo tempo para a sua casa. Você recebe essa palavra? Então eu quero que você, aonde você estiver, feche os seus olhos.
Feche os teus olhos, nós vamos orar agora, nós vamos proclamar esse novo tempo para a sua vida. Nós queremos proclamar que o passado ficou para trás. Nós queremos proclamar que é tempo de nós cortarmos, sabe, as conexões com o passado. E cortar as conexões é resolver. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. E a minha oração hoje não é Deus te cura, porque a cura só vai acontecer quando você enfrentar, quando você se levantar, quando você procurar. Então você vai precisar movimentar, você vai precisar ligar para as pessoas, você vai precisar ir de encontro a elas. Se você não pode sair de casa por causa do coronavírus, ligue para ela, faça uma videochamada, peça perdão, libere perdão. Pastor, mas eu não fiz nada, fizeram comigo, não importa. Jesus disse, perdoa 70 vezes 7, perdoa da mesma maneira que se perdoaria a pior pessoa do mundo. 70 vezes 7, não é 490, é todas as vezes que for necessário perdão, libere perdão. Deus te colocou circunstâncias, Deus te permitiu vivenciar experiências ruins como José. Eu quero te dizer, foi Deus te preparando. Então resolva essas pendências para que você viva o hoje. Perdoa. Um novo tempo está disponível a mim, a você, a todos nós. Senhor, eu quero orar por cada um desses que estão online nos assistindo, e eu quero proclamar sobre a vida deles coragem, força do alto, que a coragem e a força, da mesma maneira que o Senhor disse para Josué, ser forte e corajoso. Eu oro para que essa força e a coragem do Espírito Santo, que a intrepidez do Espírito Santo entre em cada casa, para que cada um deles tenha coragem de resolver as suas pendências. Que cada um de nós, Senhor, venhamos ser encorajados a sermos resolutivos com o nosso passado. Eu oro para que o bálsamo do Espírito Santo venha trazer renovo, que da mesma maneira como a águia que sobe a um lugar mais alto, ela se renova, que nessa noite o Senhor nos leve a esse lugar mais alto, que os pesos do pecado, do passado, das escolhas erradas, venham se cair agora diante de nós, que esse peso seja jogado por terra, e que a tua paz, que a tua alegria volte a raiar, volte a brilhar, volte a fluir na vida de cada um de nós, Senhor. Entra em cada casa, cada pessoa que vai assistir essa transmissão, que ela seja tocada por esse renovo. Em nome de Jesus eu creio que nós vamos avançar, que nós vamos crescer, que nós vamos entrar na terra prometida, nós vamos experimentar o favor de Deus, mas nós vamos precisar sim perdoar. Dai-nos graça, sabedoria, habilidade, Senhor, para fazer isso de uma maneira que seja resolutiva. É a minha oração em o nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor? Nós iremos avançar. Oh
fazer 2 anúncios bem rápido. Quarta-feira, às 20 horas, nós estamos aqui fazendo a nossa celebração, nosso culto de torre de intercessão. Te convido, se conecte conosco. Para terminar, dia 30 de maio, seria a nossa, é a nossa festa de Pentecostes. Serão 3 dias, sexta, sábado e domingo. E nós vamos celebrar sexta, sábado e domingo. Reserve na sua agenda, não faça nada, não vá para casamento, não vá para lugar nenhum. Fica aí conosco online, porque presencial não será possível. Mas nós vamos celebrar a festa de Pentecostes. Nós vamos clamar pelo fogo do Espírito Santo. Nós vamos ser cheios da glória de Deus, como foi em Atos 2, que eu quero te incentivar a você se conectar conosco durante essa data. Reserva ela aí, para a gente juntos celebrarmos a presença do fogo do Espírito Santo, porque a chama vai se manter acesa todos os dias. E Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, que você seja forte e corajoso para enfrentar o seu Jordão, para que você entre na terra prometida. Deus te abençoe, graça e paz.